Olha, eu creio que há algo muito importante que Deus está querendo, como que, colocar adentro, ou dentro dessa congregação. Embora somos Faith Fellowship Ministries, uma igreja, existe, de uma certa forma, necessidades para cada congregação. Seja aquela que se reúne em fala espanhola e seja aquela que se reúne em fala portuguesa. E Deus tem me levado no decorrer de alguns meses dentro da mensagem da graça. E a mensagem da graça nada mais é do que Bíblia. Vira para a pessoa que está falando, você é Bíblia. A mensagem da graça não é algo novo. A graça já está ativa há muito tempo atrás. Para poder compartilhar algo para os irmãos de que Adão, quando foi criado, ele não precisava trabalhar. Deus nunca se agradou de trabalho. O trabalho veio através de uma maldição. Agora você vai ter que comer com o suor do teu rosto. Ah, se eu pego Adão. Quantos aqui trabalham na construção, levanta a mão. Cada pedra que levanta, Adão, Adão. Glória a Deus pela graça de Deus que nos faz perdoar também, vai. Mas sabe de uma coisa? Muitas pessoas hoje combatem, às vezes, a mensagem que nós denominamos graça, mas combater graça é como dar um tiro na cabeça. É como dar um tiro no próprio coração, porque sem graça é impossível que nós venhamos a continuar respirando. É pela graça de Jesus que nós fomos alcançados. Ou seja, antes mesmo do nosso arrependimento, Jesus já morreu na cruz do Calvário por nós. Antes mesmo de você nascer, Ele já tinha tomado a decisão de morrer na cruz do Calvário por você. Não por aquilo que você fez ou faz ou vai fazer, mas simplesmente pela decisão de manifestar, a graça e o amor de Deus. Vocês estão comigo? Então agora eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem, uma porção das Escrituras, na qual eu vou estar dando algumas revelações para os irmãos, para que nós venhamos a entender qual que é o alvo de Jesus na terra. Qual é o alvo de Jesus na terra? Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Abra a Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, verso 19. Mateus capítulo 8, verso 19. Mateus capítulo 8, verso 19. Interessante observar que aí conta uma história verídica que aconteceu no decorrer do ministério de Jesus. Vocês estão comigo? Todos já estão aí? Se você já está aí, diga amém. A palavra de Deus diz assim em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 19, diz assim: e aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E aí o próximo verso é muito interessante, porque parece que não tem nada com nada. Jesus responder através da colocação de alguns animais. Não tem nada com nada. Imediatamente Jesus responde a ele e fala da seguinte forma: e disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Muitos têm usado essa passagem para poder comprovar ou provar a tese de que Jesus era pobre. Jesus nunca foi pobre no ministério dele. Não existe nenhuma base bíblica para comprovar que Jesus caminhou em pobreza no ministério dele. Afinal de contas, eu falo algo para vocês. Eu nunca vi um homem de Deus na Bíblia, na qual Deus coloca a mão e derrama o favor dele naquela pessoa, que caminhasse em pobreza. Até mesmo na bagunça de Abraão, até mesmo na mentira de Abraão, ele sai do Egito próspero. Hello. Isso vai de encontro a qualquer tipo de teologia,
ou qualquer outro tipo de ensinamento legalista. Como pode um homem mentiroso sair ainda próspero? Sabe por quê? Porque Deus ainda está além da sua mentira. Ele é um Deus de aliança. Quando o teu esposo mente para você, ou a tua esposa mente para você, você não rompe a aliança porque ela mentiu. Quando o teu filho mente para você como pai, ou até mesmo quando alguns pais mentem para os filhos, você não rompe a aliança. Agora olha só, a aliança de sangue, porque ele mentiu. Quando o teu filho comete uma falha na rua, e de repente ele entra em casa e não te fala nada. E aí alguém imediatamente toca a campainha da sua casa, o teu filho está no quarto. E você vai atender a porta. E quando você abre a porta, você fala, pois não que posso te ajudar. Ele fala, aqui é que vive o Juninho. É aqui que vive o Juninho. Pois é, permita que nós venhamos a entrar na casa e partir a cara dele no meio, porque ele cometeu uma falha lá fora. Pergunta, você como pai e você como mãe, vai permitir que essa pessoa entre na tua casa para poder partir a cara do teu filho? Por que nós falamos que Deus permite? Se você que é mau, carnal, sabe o que dá para os seus filhos, imagina Deus que é bom, misericordioso, gracioso, bondoso, fiel, príncipe da paz. Hello! Está na hora de nós começarmos a pregar a palavra de Deus com mais paixão. Entender a Deus com mais paixão. Chega de ficar tentando entender Deus através da teologia. Teologia muitas das vezes faz das coisas de Deus mais complicadas. Eu posso falar que Deus te ama, mas não sentir o amor dele para mim, sabe por quê? Porque eu estou preso nos dogmas humanos, no legalismo e na religiosidade. Sabe de uma coisa? Jesus pregava para o povo que tinha um coração para receber, porque existia muitos saduceus e fariseus rodeando Jesus, e Jesus não colocou nenhum para fora, porque quem sabe, eles não recebam a palavra no coração deles, e através da influência que eles têm, possam alcançar a muitos. Jesus nunca colocou ninguém para fora. Algumas pessoas saíram, e ele faz a seguinte pergunta para os discípulos: e vocês, não vão? Senhor, aonde vamos nós, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? Está na hora de nós começarmos a ver o nosso Deus por quem Ele é. Para você ver Ele como Ele é, você tem que conhecer a Ele. Muitas coisas que sabemos, muitas informações que temos no nosso coração, muitas informações que temos na nossa mente, tem porque escutamos um pregador pregar ou lemos em algum livro. Mas e sobre entrar no teu aposento, e sobre entrar na intimidade sua, na sua casa, e falar: Senhor, quer saber de uma coisa? Eu quero te conhecer por quem o Senhor é na minha vida. Não pelas experiências de outros. Às vezes as experiências de outros pode te ajudar, pode te animar, mas ela não muda a tua vida. Nem as suas próprias experiências mudam a sua vida muitas das vezes. Elas causam cicatrizes, traumas, mas sabe de uma coisa? A palavra de Deus é a única capaz de transformar o seu ser por completo. É a palavra de Deus. Está na hora de nós começarmos a buscar mais a palavra, a compreender mais qual é o alvo de Jesus na minha vida e através de mim. Como eu devo fluir, meu amado? Se for para sair de casa e não ser bênção na vida de outros, eu prefiro ficar em casa. Eu preciso passar para fora aquilo que Deus tem feito na minha vida. Se eu não tenho uma experiência pessoal com Deus, é muito complicado de impactar outros. Posso dizer uma coisa para vocês: vocês podem trabalhar no ministério 24 horas por dia e nem dormir, e isso não significa intimidade com Deus. Ministério não tem nada a ver com relacionamento com Deus.
Você pode sempre estar muito ocupado com as coisas de Deus e não conhecer o patrão. E não ter relacionamento com Ele. Muito pelo contrário, às vezes você quer acertar a casa dele. Às vezes você quer mudar o sofá de lugar. Às vezes você quer mudar a cama de lugar. Agora a parada aqui funciona do jeito que eu quero que funcione. Vamos ao seminário aprender a Bíblia. Para quê? Para Deus tocar mais, para Deus trabalhar. Não, é para a gente ver como fazemos ministério sem a ajuda de Deus. E aí? Está na hora de nós puxarmos a paixão, a gana, o amor, esse combustível que move Deus. Amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Você decide amar. Amor é incondicional. A palavra de Deus nos fala sobre um amor chamado ágape. Esse amor não é filéu, que é o teu amor que muitas das vezes você expressa. É um amor incondicional, não é um amor humano. Vai além da nossa compreensão. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? Vem desse amor. É um amor que diz assim: nada do que você pode fazer pode bloquear o meu amor por você. Não há nada que você possa fazer para que eu venha te amar mais. O amor de Deus, ele é constante. Deus é constante. Nós, muitas das vezes, que somos inconstantes. Então, qual que é o alvo de Jesus? Nessa porção das Escrituras, quando Jesus relata que ele não tem onde colocar a cabeça para descansar, um pouco antes no contexto, Jesus queria ir para Jerusalém. Então ele manda alguns discípulos para poder, em uma aldeia de Samaria, samaritanos. Sabe que samaritanos não lidavam muito com judeu. Mas a verdade é que antes Jesus envia os discípulos para ver se naquela aldeia eles cederiam um local para Jesus ficar, juntamente com seus discípulos. E aconteceu que indo eles, os samaritanos, essa aldeia não o receberam. Vira para a pessoa e fala assim: eles não o receberam. Eles não receberam, agora olha só, Jesus. E olha que a fama de Jesus corria. Muitas pessoas têm a oportunidade de receber Jesus e não recebem. Não recebe por causa de religião. Não recebe por causa de dogma, por causa de tradição, às vezes de família, por causa das brigas dos pais, que não tem nada a ver com eles. Muitas das pessoas têm a oportunidade de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador e mudar a sua vida por completo, mas não fazem. São apenas ouvintes da palavra. Muitas das pessoas, Jesus envia pessoas para falar, como eu hoje me levanto como um profeta para falar ao seu coração. Jesus está à porta e bate. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta do teu coração, primeiro eu quero que você me ouve, para que você venha reconhecer a minha voz. Abre a porta, porque eu não sou como o diabo, que mete a pata na sua porta, arrebenta, entra na tua vida e acaba com o teu casamento, acaba com a tua família, acaba com as suas finanças. Ele é gentil. O Espírito de Deus, Jesus, o Espírito Santo, Deus é gentil. Ele é gracioso. Ele está à porta batendo. Ele quer que você abra essa porta. Jesus está lançando a voz. Veja se eles podem me receber. Veja se eles podem me receber. Lança a voz, mensageiro, e fala que Jesus de Nazaré está passando. Pergunta para eles se eles podem me receber. Eu não estou nem
aí com esse negócio de samaritano. Fala para eles que isso não me bloqueia. Não me bloqueia. Não há nada que um ser humano possa fazer que bloqueie o amor de Deus e o perdão dele. Não há nada. E aconteceu que foram os discípulos. E quando chegaram lá, bateram um papo na aldeia e perguntaram. E eles não quiseram receber a Jesus. Ao Jesus que cura. Ao Jesus que provê. Ao Jesus que paga as suas contas. Ao Jesus que te favorece. Ao Jesus que te perdoa. Ao Jesus que é caminho, é verdade, é vida, é luz. É a graça manifesta em pessoa. Eles não quiseram receber. Os discípulos que andavam com Jesus, chegaram para Jesus, falaram para ele. Agora olha só que interessante. Os próprios discípulos que andavam com Jesus, falaram assim para Jesus: Senhor, vamos fazer igual aconteceu com Elias. Vamos fazer cair fogo do céu e matar eles tudo. Aqueles que andavam com a graça, aqueles que andavam com amor, aqueles que conheciam como Jesus operava, queria meter fogo. Em outra porção da Escritura fala que eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Aqueles que estavam supostos a ter a revelação de quem ele era, coração dele. E Jesus disse bem assim, olha só a resposta de Jesus: vocês, olha só, não conhecem de que espírito sois. Até mesmo depois dessa palavra que saiu da boca deles, eles não deixaram de ser quem eles eram. Porque Jesus fala assim: vocês não conhecem de que espírito sois. Jesus não falou que eles não tinham espírito mais, porque eles falaram aquela bobagem. Quantas bobagens às vezes nós falamos no nosso dia a dia. Graças a Deus que eu não sou Jesus. Porque se eu fosse Jesus, muito pescoço rolava. Rolava. Graças a Deus que você não é Jesus, porque senão o meu também já estava rolando agora mesmo. Sabe de uma coisa, meus amados? Está na hora de nós compreendermos que uma vez que Jesus coloca a identidade, uma vez que Ele sela, uma vez que Ele te chama de filho, por mais que você dê trabalho para Ele, por mais que você tenta, sabe de uma coisa? O sangue dele é fluente na tua vida. 7 vezes o justo cai, mas 7 vezes ele levanta. Não é quantas vezes você cai, mas é como você termina. Não é como você começa. Está na hora de nós começarmos, sabe o quê? A fazer uma reciclagem e botar para fora tudo que precisa ser botado para fora e entrar de corpo e tudo nessa piscina chamada graça. Amor. Amor que sempre te cede a oportunidade. Não importa o que você esteja fazendo, esse mundo esteja fazendo, Jesus morreu na cruz e Ele estabeleceu a oportunidade. O único trabalho que você precisa fazer, o único trabalho que você precisa ter, é crer no trabalho redentor de Jesus. Quando Jesus fala isso para eles, continuando caminhando, um homem aborda ele: Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor for. Para onde o Senhor for, eu te sigo. Aleluia, eu te sigo. Jesus vira para ele e fala assim: meu amigo, as raposas, raposa, animal na parada, o que tem a ver animal com a parada? As raposas têm seus covis. O que mais está escrito aí? O que mais? Está lá, né? Raposa tem seus covis. E as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que está querendo dizer? Que Jesus não tem casa? Não. Porque mais para frente nós vamos observar que Jesus tinha casa em Cafarnaum. E nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre isso. O que Jesus está falando é o seguinte: que o Filho do Homem não tem uma casa na qual ele pode ficar de uma forma confortável na sua casa para se reproduzir.
Porque as raposas se reproduzem nas suas tocas, covis. O homem se reproduz na sua casa, na sua cama. As aves se reproduzem nos seus ninhos. Mas o filho do homem, está em busca de lugares onde ele pode se reproduzir. É isso que está querendo dizer. Ele não está falando que ele não tem casa onde colocar a cabeça dele. Jesus, meu amigo, quando nasceu, vieram trazer para ele ouro, incenso e mirra. E não nos fala a quantidade. Existem duas escolas teológicas que estudam acerca disso. Uma escola crê que as finanças que vieram trazer para Jesus serviram para que José e Maria tomassem ele e o levassem fugido para o Egito, quando houve a perseguição. Uma outra escola teológica crê que as finanças, ouro, incenso e mirra, que trouxeram para Jesus, foi suficiente até quando ele começou o ministério dele. Eu pendo para essa segunda escola. Isso aqui é de graça. Você agarra se você quiser. Nós todos vamos para o céu. Jesus, no seu ministério, tinha uma mulher que se chamava Susana. Susana era a esposa de um superintendente do rei Herodes. Riquíssima. E suportava o ministério de Jesus. Maria Madalena era outra que suportava o ministério de Jesus. Jesus, quando estava para poder ser crucificado, eles tomaram as roupas de Jesus e rasgaram elas para poder vender. Você não pega a roupa de uma pessoa e ainda rasga e ainda está valendo dinheiro. Pegaram da túnica e disseram, não, isso aqui nós não vamos rasgar, vamos lançar sorte, para que se cumpra a profecia, e lançaram sorte sobre a sua túnica. Você não pega uma túnica ou um pedaço de pano se não vale nada. Jesus foi enterrado, o túmulo era emprestado. Ao invés de você pensar dessa forma, por que você não pensa na influência que Jesus tinha? Nas amizades que ele tinha? Na multiplicação de pães e peixes? Quando Jesus fala, dê a eles o que comer. Jesus não está falando para eles dar o comer, se ele não soubesse que eles tinham a habilidade de dar a eles o comer. Senhor, mas nós não temos nada. Aí ninguém continua a passagem, que diz assim, salvo se nós formos comprar. Você sabe por que eles não foram comprar? Porque já estava tarde. Nós sempre estamos em busca de milagres, sendo que a provisão está na nossa mão, para que nós venhamos a fazer milagres. Sabe de uma coisa, meu irmão? Aqueles pães e aqueles peixes, o pão e o peixe, não multiplicaram na mão de Jesus. Jesus levantou, deu graças e deu aos discípulos, e a multiplicação veio na mão dos discípulos. Aleluia. Deus te chamou a multiplicar. O alvo de Jesus, que ele está querendo ensinar aqui, é que ele está em busca de corações. Ele está em busca de pessoas. Ele está em busca de lugares. Ele está em busca de igrejas. Ele está em busca de famílias. Ele está em busca de uma mulher, de um homem, na qual ele pode ou ele possa se reproduzir. Agora, o que Jesus quer reproduzir? Sabe de uma coisa, meu amado? Deus não está atado à sua história para poder fazer algo por você. Você não precisa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador para que Ele possa te curar.
Não! Pedro, quando foi abordado por aquela pessoa pedindo esmola, ele fala assim: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Não nos relata na Bíblia que aquela pessoa aceitou Jesus, que se arrependeu dos seus caminhos. A bondade de Deus é tão extensa, que como nós falamos no domingo passado, a ovelha perdida não é aquele que aceitou Jesus, está na igreja e se perde. A ovelha perdida que o pastor veio resgatar é os que estão lá fora. E ele não chama eles de cabra, de cabrito, de bode, chama de ovelha. É só ler Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. A dracma perdida, o Espírito Santo em busca, a mulher que pega a vassoura e começa a varrer, em busca daquilo que perdeu, e quando ela acha, ela se alegra, chama as vizinhas e fala: venha, festejamos, porque eu achei a dracma perdida. O pastor, a mesma coisa, quando ele encontra a ovelha, ele não dá pau na ovelha, ele não dá lição de moral nela, porque ela se perdeu, ele bota ela nos ombros, e a palavra de Deus diz que ele bota ela, e a palavra de Deus diz assim: gostoso. E depois chama os amigos, para poder se alegrar com ele. Depois a palavra fala do filho pródigo, quando o filho pródigo saiu, e depois ele voltou, o pai que viu ele primeiro, fedendo porco, fedendo pecado, fedendo intriga, contenda, confusão. O pai, quando corre, abraça ele e o beija, mesmo fedendo, e sem esperar que ele viesse a falar qualquer coisa. Depois que ele fala: pai, eu pequei contra ti, papapá, eu não sou digno, ele nem presta atenção e fala: traz a melhor vestimenta que tem, pega o anel, bota no dedo dele, pega a sandália, coloca aí, mata o rebanho mais gordo, porque o meu filho que estava perdido voltou, e aquele que estava morto reviveu. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Salvador, essa é a graça manifesta. Ele está em busca de reproduzir essa mensagem nos corações dos homens, essa mensagem nos corações dos ministros, dos líderes, que durante muito tempo, muitos têm pregado aquilo que eles pensam que é o melhor. Eles não têm pregado porque são maus. Eu já falei tanta besteira na minha vida, eu já preguei tanta palhaçada na minha vida, que se eu tivesse a oportunidade de voltar nessas igrejas e pedir perdão para elas, e falar: me perdoa, porque um dia eu vim aqui e preguei essa bobagem, essa coisa errada, e não é assim, é assim. Por que não você? Por que não nós? Ele está em busca de reproduzir graça, de reproduzir bondade, de reproduzir perdão, comunhão. É isso que ele está em busca. Eu disse que ele está em busca de corações para se reproduzir. Abra a Bíblia em Lucas 17, 11 a 9. A palavra de Deus diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, interessante as aldeias, vai, sempre tem uma aldeia, vai, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Fala aí, 10.